Então, nós estamos na disciplina de Tecnologia de Construção Civil 1 e hoje nós vamos comentar a respeito dos exercícios de movimentação de terra que estavam lá no SIGA-A. Então, nessa questão de movimentação de terra, a gente fez exercícios a partir de corte e de aterro, tá? A gente poderia fazer outras questões também a esse respeito. E aí, se vocês têm que ter bem em mente, que corte eu tenho empolamento e no aterro eu vou ter contração. Eu vou explicar 2 exercícios para vocês, eu já tinha feito um com vocês, então eu vou explicar 2 e o raciocínio acaba sendo o mesmo. Vamos lá. No segundo exercício que eu tinha proposto lá nos slides e que está no SIGA-A também, né? Era que seria realizado a escavação de 2 subsolos de 800 metros quadrados e com pé direito de 3 metros, sendo esse solo um solo de argila natural. E aí a primeira questão era determinar o volume geométrico, né, que vai ser retirado. Então, eu tenho 800 metros quadrados por uma altura de 3 metros, então o subsolo seria de 2.400 metros cúbicos, 2 subsolos de 4.800. E aí pergunta, né, qual o volume de solo a ser retirado, admitindo um empolamento de 22%. Faz uma regra de 3, né? 4.800 metros cúbicos por 100%, x para 122%, por exemplo, é uma das maneiras, tá? Eu teria um volume de 5.856 metros cúbicos. Verificando qual a quantidade de caminhões necessária para retirar o material, sendo a capacidade de caminhão de 5 metros cúbicos, seriam necessários 1.171,2 caminhões. Gente, mesmo com 2, eu preciso ter 1.172 caminhões, porque vai faltar um pouco de material para ser transportado. Então, a gente aqui, nesse caso, a gente sempre aumenta para cima. Eu vi que algumas pessoas ali colocaram para baixo. A gente poderia fazer umas brincadeirinhas, eu vou fazer com vocês ali, poderia ter 2 caminhões de 5 metros cúbicos, então eu cortaria aí pela metade, né? Seria 10 caminhões, que seriam, desculpa, 10 caminhões não, que seria de 10 metros cúbicos, então a gente cortaria pela metade, por exemplo, né? Então, com isso, é possível a gente fazer até um planejamento e um cronograma. No exercício 3, aí, né, até então era corte. Nesse exercício será realizado um aterro de um terreno de 15 por 30 com declividade de 2% na maior dimensão, sendo com solo de argila natural. E aí, primeira questão, determinar o volume geométrico, a gente já tinha conversado a esse respeito, né? Então, eu tenho 15 por 30, é bem parecido com aquele exercício que eu já tinha realizado com vocês, com 2% de comprimento, que seria 0,6 metros. Então, base vezes altura dividido por 2, teria um volume de aterro de 135 metros cúbicos. E aí, se a gente for pensar, né, qual é o volume de terra retirado? Bom, primeira maneira que os alunos normalmente fazem, né? Eu tenho 135 metros cúbicos, está para 100%, 17% está para X. Então, eu teria, né, um volume de 22,95 metros cúbicos. Lembre que se isso é de contração. Bom, então, se for de contração, eu vou diminuir, né, esse volume do 135. E aí eu vou ficar com 112,5 metros cúbicos. Mas não fecha a minha conta. Eu precisava de 135 metros cúbicos. Como é que eu teria 112,5 metros cúbicos? Então, não dá. Tem alguma coisa aí estranha. Então, tá bom. Então, a gente não... Esse não seria o valor correto do volume de terra que seria necessário para fazer o aterro. Bom, então, eu vou fazer o quê? Fazer uma regra de 3. Beleza. Várias pessoas fizeram isso, tá? 135 metros cúbicos de material seria 100%, então 117% seria X. Eu vou aumentar 17%, já que ele vai contrair 17%.
E isso dá um valor de 157,95 metros cúbicos. E aí, professora, tá certo agora? Eu nem vou perguntar no chat, porque a grande maioria colocou esse valor, né? Bom, vamos ver se tá certo, né? Se esse valor de 157,5 metros cúbicos diminuísse 17%, eu teria de 26,85 metros cúbicos. Então, retirando de 157,95, retirando os 26,95 dos 175,95 metros cúbicos, eu ficaria com 131,10 metros cúbicos. E aí, com que valor eu tenho que comparar? Com 135. E aí, fecha o valor? Não. Esse valor está errado. Não está certo, porque se eu fiz a prova real, ele teria que voltar certo. Deixa eu fazer uma enquete de quantas pessoas estão aqui. Não sei se vocês entenderam a minha lógica, né? Quantas pessoas responderam? Só para ver quem está aqui. Você respondeu os 157,95 metros cúbicos? Só para mim ter uma ideia. Vamos lá. Não? Só para a gente já ter uma proporção, tá? Porque eu vi só o início ali das pessoas. Tem mais 2. Se puderem responder, é bacana, só para mim ver quantos que estão na sala de aula. Ok, vou mostrar para vocês, tá? 70% das pessoas colocaram 157. Na verdade, não é que é um erro comum, mas é a primeira alternativa que a gente acaba fazendo, talvez a gente vir pelo de contração, desculpa, pelo corte, né? Então a gente acaba vindo pelo mesmo raciocínio, mas quando a gente faz a prova real, não bate os valores, tá? Bom, professora, então como faria? Como que é feito esse exercício, né? E aí a gente tem que pensar realmente no problema. O problema é o seguinte, eu vou colocar um volume de terra que ele vai ser 100%, e aí ele diminui 17%. Então, eu quero depois que ele diminuiu, é que eu preciso dos 135 metros cúbicos. E aí, o que a gente faz a regra de 3? A minha maneira de pensar, tá? Esses 135 metros cúbicos corresponde a 83%. E aí, quanto seria necessário para ter os 100%, que é de todo o material que eu vou colocar, vai diminuir 17%, e nesse final eu tenho que ficar com 135 metros cúbicos. E aí, fazendo essa regrinha de 3, vocês vão ver que dá 162,65 metros cúbicos. E aí, no caso, se vocês fizerem a prova real, não sei se eu coloquei aqui, não. Se vocês fizerem a prova real, vocês vão ver que vocês vão chegar diminuindo o 162,65, diminuindo 17%, ele vai ser 135 metros cúbicos, tá? Bom, com 162,65 divide por 5, eu vou ter 32,53 caminhões, então teria que ser 33 caminhões para atender. E aí, sabendo que o tempo de... Aí eu fiz uma brincadeirinha com vocês, tá? Sabendo que o tempo de viagem desse caminhão é de 15 minutos e serão utilizados 2 caminhões, quanto tempo será necessário para realizar todo o trabalho? Então, eu peguei 33 caminhões, vou dividir por 2, né? Seria 16,5 viagens, na verdade, a gente pode arredondar, um vai fazer 17, o outro vai fazer 16 viagens, vezes 15 minutos, seria 275,5 minutos dividido por 60, eu teria de 4,2 horas para ser feito, executado o serviço. Poderia brincar mais, poderia, se eu demorar 30 minutos, quanto que vai ser, que seria, né, um dia.
se fosse 2, 3, 4, 5 caminhões, e assim é possível, sim, dimensionar o tempo que vai ser realizado o serviço, tá? E aí, se vocês vão ver no planejamento, né? E cronograma, por exemplo, da obra. E aí, comentamos das escavações. Os outros exercícios são bem na linha daquilo que a professora acabou de colocar para vocês, tá? Depois eu vou passar o gabarito para vocês. E teve uma pessoa que me questionou daquela de assinalar. Eu fiz e realmente está correta, tá? É aquela alternativa mesmo, arredondando, é a alternativa que está lá. A partir do momento que se faz as escavações, eu posso ter escavações sem e com contenção, né? E aí, essa questão da contenção foi o que foi